Bom dia. Como é bom estar com todos os irmãos e eu agradeço a Deus por esse privilégio. Eu trago aqui para vocês um grande abraço da minha esposa, dos meus filhos, da primeira equipe de São Paulo, que chegou aqui em 61. Todos querem que vocês recebam um grande abraço deles e também vários irmãos norte-americanos que não conhecem o Brasil, mas estão orando por nós e querem mandar o seu grande abraço também a vocês. E eu fico muito contente por poder apresentar o nosso palestrante hoje. Realmente eu conheço esse palestrante desde que ele tinha 8 anos de idade. E ele fazia parte da minha aula na escola dominical. Eu digo isso para vocês porque realmente eu sinto orgulho de ter tido uma pessoa tão boa, um jovem, uma criança naquela escola dominical. E vocês talvez estejam dando aulas hoje ou domingo para jovens, crianças, talvez de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos. Vocês precisam se lembrar que esses jovens vão crescer e um dia poderão ser líderes na igreja. Amém. E graças a Deus isso aconteceu no caso do Álvaro César Pestana. O Álvaro foi sempre entre a sua idade. Ele foi sempre um fenômeno. Realmente digo isso e falo sinceramente, Álvaro. Todo mundo falava sobre você. Meus filhos falavam sobre vocês. Ele ganhou sempre o prêmio de melhor acampamento aqui no ano, dos anos que ele estava aqui como acampante. Mas o Álvaro teve no seu coração o desejo de levar glória e honra a Deus. E ele entrou na faculdade e estudou. Ele depois fez mestrado. O Álvaro não deixou de se preparar. E eu creio que todos nós temos a obrigação de animar os meninos e as meninas de nossas congregações a se prepararem. O Álvaro fez isso e realmente Deus abençoou o seu preparo. Hoje ele é professor de teologia no Seminário Teológico Ebenezer e na Escola de Teologia em Casa. Ele é um autor bem conhecido. Ele é um perito de estudos bíblicos. Ele é membro da Congregação Boa Viagem em Pernambuco, casado agora por 34 anos com Linda May Pestana, tem 2 filhos, Lucas e Gabriela. Foi convertido há 50 anos atrás, em 1968. E hoje ele está aqui, o mesmo Álvaro que eu sempre conheci. Uma pessoa humilde, uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada, uma pessoa espiritual. Que Deus o abençoe hoje, Álvaro. Eu sei o que está aqui, mas para você. Espero que não seja bomba. Obrigado. Não, é bom.
Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa. Obrigado, irmão Norton. Eu estava numa sala de aula onde o irmão Norton e o irmão Reinaldo Casari, agora está com o Senhor, mas o irmão Norton está aqui com o Senhor e conosco, né? E eles estavam ensinando sobre as epístolas pastorais. Primeiro Timóteo e segundo Timóteo. Era um curso para meninos. Eu tinha 10 anos, estava batizado há 1 ano mais ou menos. E eu vi aqueles homens tão grandões, né? Eu era bem pequeno, né? Então, e eles pareciam assim, homens enormes, árvores, né? E eu falei, que coisa maravilhosa, esses homens, eles ensinam a Bíblia e eles vivem suas vidas. É possível fazer as duas coisas, está aí uma boa ideia para mim. Eu acho que eu vou para esse caminho aí. Então, reforçando o que o senhor Norton disse, não subestime um menino de 10 anos, né? Ou, no meu caso, de 8 anos. O senhor Oswaldo Lali ensinou a minha família, e com 8 anos eu já sabia que era pecador. Assim, o arrependimento está demorando um pouco mais, mas eu já sabia que era pecador. E aí, em 15 de setembro de 1968, eu fui batizado lá no batistério da Igreja de Cristo, em Campo Grande. Era frio, meu irmão, né? Era frio mesmo, mas foi a melhor fria que eu já entrei na vida, né? E agradeço muito a comissão do Enoque, os irmãos de Embu-Guaçu, que me convidaram para essa palestra. Agradeço o Alessandro e a Elisângela, que pegaram um trânsito que demorou mais que a minha viagem de Recife para cá, né? Com o ônibus batendo na traseira e tudo, né? Do carro. Então eles me trouxeram. O irmão Raul e Luzia me receberam, eu e Mei, ontem na casa deles. Ele está dizendo que é minha casa quase, tão folgado que eu estou, né? Também agradeço o Alessandro, o Assis, o Renato, o Rogério. Toda vez que o Halel canta, eu tenho vontade de falar hebraico, né? Halel Adonai, aleluia mesmo. Então, muito obrigado, uma experiência com o divino, né? E agradeço os irmãos todos, essa força da nossa comunhão nesse evento chamado Encontro Nacional de Obreiros Cristãos. Ela ultrapassa em muito a duração do nosso evento, do fenômeno. Ela ultrapassa porque, com uma assembleia como essa, a força da nossa fé, da nossa comunhão, se torna muito maior do que aquilo que nós individualmente às vezes temos para carregar. Então, sem dúvida, as palestras, os cânticos, as orações, a comunhão é importante, mas o que vem potencializar tudo isso é essa comunhão. São os corações que vibram juntos, né? Que se unem no coração de Deus pela obra do Espírito, pelo sangue de Cristo, pela bondade de Deus Pai. Então agradeço essa oportunidade e nós vamos falar sobre o primeiro tema, que é do passado para o futuro, como a história da igreja pode contribuir para o futuro da igreja. Então, se no momento voltar a energia, nós vamos ter uma exposição. Se não, vamos como o apóstolo Pedro fazia desde o começo. Eu estou até com a vantagem, tenho som, né? A Bíblia conta 3 histórias. Misericórdia, o pregador endoidou. Como assim 3 histórias? Tem um monte de história na Bíblia, Álvaro. Nunca leu, não? Não, deixa eu explicar. São 3 histórias completas. 3 histórias completas. Quais são as histórias completas? São as histórias que estão narradas nos conjuntos de livros da Bíblia que narram uma história do começo ao fim. Olha aí, a história deuteronômica é uma história que começa realmente em Gênesis e vai até o livro de Reis. Se você seguir essa linha na Bíblia, você tem uma história completa de, vamos dizer, Adão, ou da criação, até o momento em que Israel está preso, está no cativeiro de Babilônia. Mas aí o cronista que está ali na segunda linha, o chamado Esdras, que eu acredito que é o autor do livro de Crônicas, o cronista contou uma segunda história.
a história que vai de Crônicas até Neemias. E começa com Adão, mesmo ponto, e vai até quase o mesmo ponto de 2 Reis. Ele dá um passo além, momento em que Israel é liberto do cativeiro. E aí os livros de Esdras e Neemias contam essa coisa que não está no livro de Reis, não está na história, na primeira história, a história deuteronômica. E a terceira e última história completa é a história do Evangelho. Desde o nascimento de Jesus, na verdade, o nascimento de João Batista, até a chegada do Evangelho em Roma, que é a história de Atos. São 3 histórias completas. E por que foram escritas? Gênesis a Reis, a história chamada deuteronômica, segue o espírito de Deuteronômio. Deuteronômio vai dizer: se você obedecer, bênção; se você não obedecer, maldição. Então essa história foi escrita para mostrar os erros que Israel cometeu. A gente vê história para olhar erros. Mas aí quando eles voltaram de Babilônia para a terra de Israel, Esdras falou: olha, ficar só olhando erro vai dar errado. Você só pensa em erro, vai dar errado, né? Imagina se você fala: eu não posso comer demais, eu não posso comer demais, eu não posso... O que acontece? Come demais. Só pensa nisso. Então o Esdras, numa psicologia divina orientada pelo Espírito Santo, escreveu a história deuteronômica, onde ele só pensou da história de Israel o positivo. Você vai procurar em Crônicas o pecado de Davi com Batseba, não vai encontrar. Ele esqueceu, ele não leu, ele sabia, mas isso não é exemplo para ninguém. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar de adultério aqui. Se ele menciona um erro ou outro, é só porque tem uma coisa muito positiva que ele vai pensar depois. Então a segunda história de Israel é escrita para procurar os acertos da história, para ver um modelo positivo para o Israel em reconstrução, para o judaísmo. Você tem aí a fundação do judaísmo. Antes do exílio, você tem a religião de Israel. Depois, judaísmo. Aí, finalmente, quando chegamos no único gentil escrevendo na Bíblia, o único da nossa turma, né? Gentios, vocês são gentios, eu também, né? O único gentil que escreveu foi Lucas. Ele contou uma história. Na verdade, a história do Evangelho, que começa com o precursor do Evangelho, o João Batista, a história de Jesus toda, que é uma caminhada. O Evangelho de Lucas tem uma grande unidade narrativa dos capítulos 9 ao 19, que é a chamada narrativa da viagem. É uma viagem de Jesus. E depois essa viagem se concretiza na viagem do livro de Atos, onde eles estão viajando literalmente até chegar no centro do mundo antigo com o Evangelho. E essa última história, ela quer mostrar a história como caminho. Pode mudar. Então, o que acontece é que nós vamos usar nesta palestra essa visão da história para entender a nossa história. Precisamos de uma chave, né? Uma chave de conhecimento, uma chave heurística, uma chave de abordagem. Então vamos abordar a história da igreja, vendo, como disse a história deuteronômica, quais foram os erros. Como diz a história do cronista, quais os acertos. E por último, a história do Evangelho. Vamos para o caminho. Qual é o caminho? Então é isso que nós vamos fazer, se Deus permitir. Os primeiros problemas da igreja, os problemas estão muito negros aqui, né? Então vai ser difícil ler, mas inclusive se você depois quiser, eu te mando esses slides por e-mail, tá? Meu e-mail é alvarocpestana@gmail.com. Você pede, eu mando um e-mail, a palestra do Enoque, eu mando para você isso aí, né? Aí você fica desesperado anotando e não dá para ler. Mas quais os primeiros problemas das antigas comunidades cristãs no mundo greco-romano? As heresias e as perseguições. Então eu coloquei aqui as heresias e aqui as perseguições. A igreja nascente teve que combater erros que vinham contra ela. Paulo já começa combatendo esses erros em algumas cartas, mas esses erros perduraram. No 2º século, no 3º século, esses erros se exacerbaram e as perseguições, que já começaram desde a época apostólica, também se exacerbaram.
Então, o que a igreja fez para enfrentar estas coisas? A igreja tomou dois caminhos que estão nesses ramos aí da minha projeção, dois caminhos básicos. Aqui tem uma coisa escrita e aqui tem outra coisa escrita, mas não dá para ler, mas está escrito aqui. A igreja optou pela hierarquia, pelo credo e pelo cânon, ou seja, a hierarquia. Como é que fazia para barrar os falsos mestres na igreja? Porque a igreja era uma comunidade de irmãos, todo mundo podia falar, todo mundo podia dar uma pregação, dar uma palavra. Não. Não pode mais. Só o bispo pode. Aí a igreja escolhia um bispo bom, um bispo fiel, calou a boca dos hereges. Os falsos mestres não conseguiam mais pregar, por quê? Porque a igreja nunca escolheu um deles como bispo. Então, esse degrau, né? Então todo mundo era igual antes. Agora tem um cara que tem um microfone e ele fala sozinho e ninguém fala senão ele, né? Então essa diferença, desculpe, vocês estão entendendo bem. Essa diferença cala os outros. Eles não tinham equipamento de som, mas a ideia da hierarquia era proteger a igreja do erro doutrinário. E funcionou. Eles conseguiram barrar os gnósticos, o primeiro grande movimento contrário à igreja. Depois um movimento chamado dos... como é que é o nome dessa turma? Estou esquecendo. Os montanistas, né? Que era um tipo de um pentecostal antigo, os montanistas. A hierarquia conseguiu barrar esses caras. E outros movimentos mais tarde. Eles também definiram um credo, uma doutrina básica que todo mundo devia falar. E o cânon do Novo Testamento surgiu, descobriram, né? O cânon nunca foi determinado, ele foi descoberto. Quais são os livros que nós podemos usar com clareza? Descobriram quais eram, tudo bem. Mas eu grifei aqui hierarquia porque é isso realmente que venceu. Porque os hereges podiam reinterpretar o cânon e também o credo, e podiam também fazer o que queriam com o cânon. Mas com a hierarquia eles não conseguiram lidar. Agora, as perseguições que vinham de fora, tem que ficar segurando aqui, né? Então, eles conseguiram lutar com a pregação, com o martírio, mais filosofia. Eles venceram os inimigos argumentando com eles com base na filosofia. Então você vai ver no segundo, no terceiro século os cristãos usando a filosofia pagã para argumentar com os pagãos e detonar o preconceito deles contra os cristãos. E tem obras maravilhosas no segundo, terceiro, quarto, quinto século. A filosofia que nós conhecemos hoje, toda ela passa pelos escritores da chamada patrística. Então eles venceram, eles se apropriaram da filosofia pagã, batizaram-na e puseram-na para cantar na igreja, né? E essa filosofia cantava bonito, convenceu todo mundo. O mundo se tornou, mais tarde, um mundo cristão. Os imperadores até o quarto século tentaram esmagar a igreja, até que Constantino disse: se não pode vencê-los, junte-se a eles. E ele virou a casaca, a mãe dele já era cristã mesmo, ele se tornou um colaborador, né? Só se batizou no leito de morte, mas ele se tornou um colaborador e acabaram. Mas o processo, vamos virar o slide agora. O processo acabou dando um grande problema. Aqui é o erro da história. A igreja teve grandes problemas. Essas soluções trouxeram desvios estruturais de pensamento e desvios na doutrina e na ética. Então, eu coloquei 3 frases, não sei se você consegue ver. Desviou-se por não querer desviar-se. Depois, enfraqueceu-se ao receber o poder. E por último, perdeu-se por querer crescer. Aí fala: misericórdia, que perigo é esse? Eu não quero me desviar, será que eu vou me desviar? Eu quero poder, será que eu vou ficar fraco por ter poder? Eu quero crescer, será que eu vou me perder por crescer? Então, isso aqui é história. O que essas frases querem dizer? A igreja, por não querer desviar-se e criar a hierarquia e usar a filosofia, ela acabou se tornando uma igreja que ficava sob o comando destas pessoas. Muito obrigado. Eu acho que vai ser bom isso. A igreja ficava sob o comando destas pessoas que tinham
por posição, direito de falar. O problema foi quando estas pessoas que tinham o direito de falar começaram aos poucos trazer soluções que não eram exatamente aquilo que Cristo ensinaria. E se destruiu com essa situação aquela fraternidade verdadeira que existia nas comunidades primitivas. Todos eram cristãos, mas alguns eram mais. Todos tinham direito, mas alguns tinham mais direito. Todos tinham voz, mas alguns tinham mais voz. E discretamente a desigualdade que existia no Império Romano, contra a qual Jesus e os apóstolos lutaram, se instaurou dentro da comunidade cristã, e o cristianismo se tornou uma réplica do modelo de organização da sociedade circundante. E além desse problema de desviar-se por não querer se desviar, ela enfraqueceu-se ao receber poder. Quando Constantino deu o passo de apoiar a igreja, mais ou menos no segundo século, no início do quarto século, ano 311, houve o primeiro documento que Licínio, o imperador, escreveu. Aí em 325 ele já estava no concílio de Nicéia, patrocinando um encontro nacional de obreiros da época, né? Pagou a passagem para todo mundo, já pensou? Todos os bispos viajaram de carruagem para se encontrar em Nicéia, perto da próxima capital que ele ia construir, que seria Constantinopla. Mas enfim, nesse momento de patrocínio, quando a igreja já tinha talvez de 10 a 20, talvez 30%, as estatísticas vão variar, do Império Romano já eram cristãos. O crescimento devia ter sido então geométrico, e o cristianismo cresce, mas se enfraquece, porque a confissão de fé agora em Cristo já não é mais por fé, também tem interesse. Ser cristão é ser apoiado pelo imperador. Se eu sou funcionário público, mais ainda eu quero, né? Então o cristianismo recebe o poder e fica fraco. No sexto século, os cristãos já podem mandar matar os não cristãos. Não pode mandar matar cristãos. Prisciliano, um sujeito lá na Espanha, que pregou uma coisa em desacordo com os bispos, foi mandado ser executado. Cristão matando cristão. Que poder! Porcaria! A igreja ganhou. Ganhou o poder e perdeu o poder. Ganhou a autoridade humana e perdeu a força da voz da autoridade de Jesus. Ganhou, enfraqueceu ao receber poder humano e perdeu-se por querer crescer. Essa tentativa da igreja de falar a linguagem da filosofia da época, a linguagem do povo no mundo greco-romano, fez com que eles esquecessem que as raízes deles estavam no Pórtico de Salomão e não em Atenas. Estava em olhar os lírios do campo e as aves do céu, e não estudar os livros de Platão. E a igreja se transformou numa entidade, num grupo que perdeu justamente o caminho por querer crescer a qualquer custo. Então, a igreja, recebendo heresias e perseguições, se desenvolveu para o lado da filosofia, para o lado da hierarquia, e acabou com esses desvios estruturais de pensamento e da doutrina da ética. Pode mudar. Então agora eu vou para hoje. O que temos hoje disso aí? Bom, na verdade, hoje o problema persiste. Porque hoje em dia, quais são atuais problemas que o poder, aqui a palavra poder, e o mercado vem causando para nós? É um problema da gente continuar desse lado aqui com paternalismo, patronato, politicagem. Do lado de cá, pentecostalização, prosperidade e pragmatismo. Muito P, né? Muito porcaria. Mas o que são essas porcariadas todas? São o resultado da igreja cair na armadilha, por exemplo, do lado de cá, do poder. Gente, o poder
corrompe mesmo. Por isso que o poder tem que ficar nas mãos de Deus, de Jesus. Eles não são corrompidos por poder. Mas poder na minha mão, gente, vai me estragar, e eu vou estragar tudo que tiver ao meu redor, viu? Vou, por mais boa intenção que eu tenha. A história está nos dizendo. É um erro da história. Os irmãos receberam o poder e ficaram com o paternalismo. O que é paternalismo? Quando eu me acho melhor que o outro na igreja, eu me acho pai do outro. Jesus disse: ninguém chameis na terra sobre pai, não é? Mas eu me acho, eu quero ser o chefão, eu quero ser aquele líder autoritário. Vamos falar sobre liderança, sobre evangelismo. Tem um aspecto bom desse discurso, e nós vamos ter esse discurso positivo aqui, né? Tem o lado, a palavra é usada positivamente, mas tem o lado negativo, que é o quê? É o que a gente vê no mundo evangélico. Estava conversando com o Anderson, eles têm o trabalho da Escola da Bíblia aqui. O que os pastores, que também é P, né? O que os pastores fazem? O pessoal da Escola da Bíblia ensina heresia, não vão lá não. É isso. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem nada da Bíblia. A pessoa vai lá, aprende a Bíblia, começa a fazer pergunta e fala: misericórdia? Primeira vez que me pergunto da Bíblia, e eu não sei. Deve ser heresia, né? E aí é aquela força do poder que, quando não tem razão, bate na mesa, faz barulho. O patronato que ficar mantendo pessoas sempre debaixo da tua tutela, né? É o famoso coronelismo, né? Dou um pouquinho, mas não dou muito, porque para ele vai, depois ele volta e eu dou de novo, né? Debaixo do meu comando. Por que não deixar o irmão crescer livre, pregar, se evangelizar, fazer tudo? Eu não, vai ficar mais importante que eu quero ser o chefe aqui, né? Então dou só um pouquinho. Se começa a brilhar muito, eu encosto ele no canto, né? Encosta lá, manda ele para um lugar que ele vai se dar mal, que nem o Davi, né? Manda o Urias lá para frente, bravo de batalha. Aí pega ele. Oh, morreu o irmão, que pena. Muita politicagem. Então, por quê? Porque, infelizmente, um fascínio com o poder que prejudica. Então nós temos que lembrar que isso aí já é histórico. Já cometemos esse erro. Já houve uma coisa errada, não faz de novo. Mas do outro lado aqui, a questão hoje o mercado, as melhores análises hoje da filosofia da religião, do movimento religioso brasileiro, eles usam uma análise de mercado. Bom, porque também, vamos dizer o que é, hein? As igrejas são um verdadeiro mercado, né? Vende água, vende chave da cruz, vende tudo, né? Vende, né? Então, estão vendendo a alma. Mas o ponto é que essas pressões de mercado fazem a gente cair na pentecostalização. Eu fui fazer um resumo da história de movimento da nossa fraternidade do Brasil. O primeiro missionário que chegou no Brasil pentecostalizou, Orlando Boyer. Eles pentecostalizaram, viraram pentecostais. Depois, uma segunda leva da igreja chamada cristã, que vem com instrumentos musicais desde a sua origem, que veio lá para Belém, depois até o centro-oeste, na região de Brasília, pentecostalizaram. Perderam 80% das igrejas. Você entra lá, você não sabe se está numa Assembleia de Deus. Desculpe aí a Assembleia de Deus, eu não tenho muito carinho, mas na teologia não concordamos. Mas o grupo lá virou uma tremenda igreja pentecostal. Depois, se você vier mais recentemente, esse movimento de pentecostalização tem ocorrido em vários lugares, lá no Nordeste, aqui no Sudeste, né? Por quê? Gente, pentecostalismo é um grande movimento cultural religioso no Brasil. Quando eu me converti, os não católicos nesse Brasil eram cerca de 8%. O curso que a Bíblia diz, que foi um curso impactante na década de 60, 70, 80, era visando um público católico romano, que era 80%, 90% do Brasil. Hoje, as nossas escolas da Bíblia, que têm grande sucesso de evangelização, trabalham com pessoas pré-evangelizadas pelo evangelicalismo, que já beira os 35%, eu acho que em 2020 vão ser 40% do Brasil. E esse movimento de 40% de evangélicos no Brasil não é o evangélico tradicional. A igreja evangélica tradicional está decrescendo no Brasil, cresce vegetativamente. Quem cresce de verdade são os pentecostais. E é uma pressão para a igreja hoje, que quer crescer, aceitar
Não aquela gritalheira talvez, mas alguma coisa, né? E aí é um risco histórico comprovado que posso lhe mostrar a história, é a pentecostalização. Todo mundo pentecostaliza, os católicos pentecostalizam, os batistas, conservadores, os presbiterianos, todo mundo está pentecostalizando, porque é a linguagem religiosa da cultura. Então se não pode vencer, junte-se a eles. Vamos lá, né? Não. Pelo contrário, é para entender que isso já aconteceu. Esse filme de entrar nas ideias da cultura já aconteceu. E prosperidade, a pregação deles, visando muito essa questão financeira. Tudo bem, realmente a salvação de Cristo é integral, envolve a sua alma, sua família, né? A sua ética cristã, até vai lhe ajudar nas finanças. Você encher a cara de pinga todo dia, né? Para de tomar pinga, já economizou o dinheiro da pinga, não é verdade? É muito dinheiro a pinga, quem sabe, sabe. Então, mas, não, desculpe aí, mas, não, é verdade. O cigarro, aquilo é queimar, pegar uma nota de dinheiro e botar fogo, e além de detonar o pulmão, né? Então, a antropologia nasceu com as teses de um tal de Max Weber, que já afirmava que realmente no espírito religioso há um espírito de prosperidade, que até para ele fundou o capitalismo. Mas de qualquer forma, nós temos que sair dessa ideia de prosperidade e o pragmatismo, que é o quê? O que é pragmatismo? É a ideia de que o que funciona tem verdade. Olha, se funciona a escola da Bíblia, vamos ter, ótimo. Se funciona para as meninas para dançar lá na frente do culto, vamos ter. Eita, misericórdia, né? Mas é isso que acontece. Eu estava conversando um tempo atrás com uns irmãos, inclusive lá da igreja cristã, lá no eixo Belém. São irmãos em Cristo, eu considero assim. Não acredito que está certo o que eles estão fazendo, mas entendeu? Quem nasceu de Deus, nasceu de novo, da água do Espírito, também é irmão. Pode estar até enganado, né? Mas ele é irmão, né? Eu tenho irmãos que me consideram enganado e me acham irmãos, tá? Obrigado, né? Então eu dou a mesma gentileza aos outros, né? Mas enfim, então esse irmão estava reclamando, as meninas estão bailando lá na igreja. Eu falei, mas aí você? Não gosto disso, não. Então por que faz? Não, porque se eu não fizer, não deixar bailar aqui, elas vão para a igreja lá, outra e bailam lá. Então se eu não deixar, não funciona. Eu fiquei triste, né? Porque é uma entrega, né? Você vai ter que fazer o que o mercado religioso estiver dizendo que funciona. Então, uma pena. Então, com essas pressões aqui, hoje, qual seria uma lição? Então, vamos tirar alguma coisa de bom. Vamos pegar o próximo. Qual a minha esperança? Será que é isso que aparece aí? Esperança, justamente. É voltar para Marcos 8:34, né? Abre lá comigo, Marcos 8:34. Senão a gente não vai ler versículo nenhum nessa palestra. Que pregação esse cara fez. Marcos 8:34. Jesus, depois da confissão de Pedro, depois que o evangelho começou a ser entendido, pelo menos pela metade, Jesus é o Cristo. Em Marcos 8:34, então convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então essa é a sugestão que eu quero dar, esperança. Como vencer? Aqui está escrito, acredite, paternalismo, patronato, politicagem aqui, pentecostalização, prosperidade, pragmatismo, aquele que estava lá em cima, né? Como essa árvore vai dar fruto? Então, a primeira coisa que eu coloquei lá no item 1 é aceitar a vergonha de Cristo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 13 diz: saiamos da cidade para fora, saiamos para fora de Jerusalém, porque Jesus morreu fora da porta. Vamos levar a nossa vergonha e estar lá envergonhados com Ele. Ou seja, é para assumir que nós estamos negando a nós mesmos. Não é para a gente cair nessa conversa de que nós vamos estar na moda. Meu irmão, nós não vamos estar na moda. Nós não vamos ter sucesso, nós não vamos vencer. O crescimento vem de Deus. Quando eu quero fazer a obra de Deus pela minha sabedoria,
geralmente acontece alguma estultícia. Mas, se nós conseguirmos lembrar que nós vamos sempre ser um grupo marginal, um grupo não compreendido, um grupo que está contra a cultura, que na sociologia se chama seita. Nós somos assim. Por quê? Porque nós assumimos os pecados da cultura brasileira. Nós somos brasileiros, né? Somos todos de coração dedicados à salvação, à pregação do Evangelho, nesse nosso país onde Deus nos agraciou com vida. Mas nós não aceitamos a pressão da cultura. Então nós saímos fora dessa cultura, buscando não o que agrada o outro, não o que nos faz bonitos na foto, não o que faz com que as pessoas nos aceitem, mas buscar aquilo que é a vontade de Deus e que provavelmente causa um certo desconforto nesse mundo, porque é isso que eles precisam. Eles precisam de uma comunidade que tenha coragem de dizer: isso aí está errado. O correto está aqui nessa palavra, está aqui em Jesus. E aí então a gente escapa do desejo de ser como as outras nações, que detonou Israel em toda a história dele. Queriam ser igual aos outros, mas eles não eram iguais, eles eram diferentes, eles eram eleitos de Deus. Eles queriam ser iguais aos outros. Então, sem nenhuma arrogância, a nossa fraternidade nasceu do esforço de voltar à Escritura, de unir as pessoas em torno não de uma ideia, mas de uma pessoa, Jesus. E nessa pessoa, Jesus, sem dúvida, há muito que olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse Jesus muitas vezes nos parece feio na cruz, feio na morte, feio na pregação do arrependimento. Mas é justamente aquilo de que nós precisamos. Então, aceite a vergonha de Cristo. Em segundo lugar, coloquei ali, recuse o domínio e a força. Em Mateus 23:10, Jesus disse: a ninguém na terra chameis mestre, líder, chefe, né? Um só é o vosso chefe, líder, mestre, Jesus. Então a ideia é de uma fraternidade, um igualitarismo. Isso potencializa o reino. Aqueles irmãos que estão: mas eu trabalho na liderança. Então você entenda esse termo como a Bíblia quer que você entenda. É serviço, irmão. É sacrifício. Os irmãos são todos irmãos. Tá bom, um é mais velho, um tem um talento, não é todo mundo igual na igreja, imagina, né? Todo mundo tem seu talento. Isso é dom do Espírito, os talentos diferentes. Mas o que faz o corpo de Cristo funcionar é o desenvolvimento daquela igualdade que Cristo nos deu. Somos irmãos, e irmãos são iguais. Não tem tio, não tem neto, né? Deus é uma família. E nessa fraternidade existe então o poder que Deus dá para o corpo funcionar. Enquanto que na sociedade religiosa de hoje as hierarquias estão aumentando, o poder dos chamados pastores, dos chefes, estão vindo e fazendo a igreja se tornar um grande negócio, que dá para comprar até rede de televisão, né? Agora, na fraternidade de Jesus, não. Nós somos irmãos. E isso como mudou o mundo antigo, muda também o nosso mundo. Inclusive Jesus falou: quem não se tornar criança não entra no reino. Adulto não entra. Não pode ter adulto metido a besta, grandão. A Nicodemos falou: mas como que eu vou voltar a ser criança, nascer na barriga da minha mãe? Jesus disse: olha, rapaz, se não nascer de novo, nascer da água do Espírito, não virar criança, não entra não. Jesus falou: cuida dos pequeninos. Então o nosso alvo tem que ser os pequeninos e nós sermos pequeninos também. A tentativa às vezes de atingir uma classe média, umas pessoas abonadas, é coisa maquiavélica, é coisa de mercado, é coisa de marketing, é coisa de administração. Você pode ver a diferença. A Assembleia de Deus, quando chegou no Brasil com os dois suecos, eles pregaram para os pobres, porque ninguém queria ouvir aqueles malucos, né? Então só os pobres miseráveis ouviram eles, né? O que aconteceu com a Assembleia de Deus é a igreja evangélica mais rica do Brasil. Por quê?
Por sorte, ou por visão espiritual, não sei, eles foram para os pobres. E gente pobre está cheio, viu? Tem um monte de pobre. Rico tem pouco, mas pobre tem bastante. Se você prega para essas pessoas, Deus faz o resto. Alguns vão ficar ricos, alguns continuam pobres, porque pobreza em alguns casos é crônico. Mas de qualquer jeito, a pessoa vai conseguir levar o evangelho a outros pobres. Como já diz algum escritor aí, né? Deus deve amar os pobres, porque fez tantos, né? Então, mas não é Deus que faz o pobre, às vezes é a justiça social, às vezes é a desigualdade no nosso país, que é um exemplo de desigualdade. Mas o ponto então é que vamos acabar com essa visão de mercado para ter uma visão de Jesus. Ir atrás da mulher desonrada que veio meio-dia no poço, que não merece conversa. E ele vai dar atenção a essa pessoa que entende melhor de tudo do que o doutor PhD Nicodemos, que não entende nada, né? No capítulo anterior, em João 3, Nicodemos, o doutorzão, não entende nada. A mulher no poço, que eu não sei nem se era alfabetizada, sabe tudo. Então, a gente vai visar os pequenos e vai acabar com esse negócio de buscar poder. Em terceiro lugar, Efésios 4:15. Andar em verdade e amor. É para a gente buscar, sim, fazer a nossa pregação como uma caminhada. É isso que aprendo no livro de Lucas, Jesus caminhando e pregando. É o que eu aprendo no livro de Atos, os irmãos caminhando e pregando. O que é a caminhada? É um dos gestos mais antigos da civilização. Você anda com alguém e vai falando, conversando, né? Trocando ideias, né? E nessa caminhada você pode trocar ideias, aprender. Às vezes um desconhecido vem e começa a falar você da Escritura e o coração arde. Você fala para esse conhecido, vem entrar na nossa casa, e quando ele parte o pão, você descobre, era Jesus. Era o próprio Jesus que estava com a gente e nós nem tínhamos visto. Esse caminhar é o que faz o cristianismo ter essa força, essa dinâmica. Porque não é um negócio para prédio, não é um negócio para escola, não é um negócio para ganhar dinheiro. É um negócio para andar em verdade e amor. Então, a nossa comunidade, desde o começo, se formou buscando a unidade de todos os movimentos cristãos. O objetivo da nossa fraternidade, as igrejas de Cristo, era unir todos os grupos religiosos em Jesus. E agora, de vez em quando, os irmãos ficam brigando e dividindo. Mas por que tanto quer se unir que divide tanto? Então vamos conversar, vamos caminhar. Não é para entregar os pontos, não é para aceitar qualquer coisa que qualquer um diz, porque num dia que eu estou insano e falo uma besteira, você precisa ter paciência comigo e me corrigir. Mas vamos conversando, vamos caminhando. Ou seja, abandonar aquela tendência de aceitar o que o mercado está dizendo, aceitar as tendências das religiões e ficar com a verdade bíblica, mas com amor. Verdade bíblica sem amor, gente, é pior que um fariseu, né? Porque o fariseu nem sabia de Cristo e nós já sabemos, né? Então, nós precisamos pregar a verdade com toda a força e dar o nosso sangue por aquele que se opõe a nós. Amém. Ou seja, agir como Jesus. Jesus fez o bem a todos, não só aos amigos dele. Curou a orelha do cara que veio prender ele. Jesus estava interessado em andar na verdade, mas com amor. Então, vamos para o fim, por favor, para o próximo. Então, o que eu queria apresentar hoje, de uma maneira muito singela, e agradeço sua participação, é que nós podemos não repetir os erros, buscar os acertos e caminhar. Não repita os erros, não vamos cair nessa de fazer da igreja um lugar cheio de gente mandando em gente, de um controle de atividades. Vamos deixar o povo trabalhar, gente. Vamos pôr os irmãos para usarem seus dons. Vamos nós mesmos ser servidores. Se esse grupo aqui tem grande consciência do seu papel como promotor das ideias de Jesus, então essa promoção das ideias se faz ao estilo de Jesus, com humildade,
lavando o pé, pegando criança suja no colo. Já pensou aquelas crianças que Jesus pegou no colo? Aquela molecadinha do pó da Palestina, misericórdia, né? Sujo, né? Então, mas esse é o Espírito de Jesus. Vamos abandonar as práticas de mercado, as práticas desses espertalhões que fazem grupos religiosos chamados de igrejas, que são grandes negócios, crescerem. Vamos fazer o crescimento na base do amor, da irmandade. Vamos abandonar essa leitura dessas doutrinas que dão certo para estudar as doutrinas que estão na Escritura. E vamos conversando. Porque se eu também radicalizar demais numa leitura, de repente eu crio mais problemas do que soluções. Vamos conversando, vamos caminhando. Jesus é apresentado no fim do Evangelho de Lucas, caminhando com os discípulos em Emaús. E na caminhada eles são esclarecidos. No livro de Atos, eles vão caminhando na pregação. A igreja, no livro de Atos, é chamada de o caminho. Jesus é o caminho. Então vamos ficar com esse Jesus, vamos olhar para o passado, deixar os erros, pegar as coisas boas que Jesus e a igreja fez e caminhando e conversando. Deus os abençoe.